Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo cheio de informações do Corinthians, e neste vídeo eu vou te explicar a atual situação do mercado da bola do Corinthians, tá? Vamos falar aqui sobre a possibilidade do Corinthians contratar todos esses jogadores do Flamengo aí que estão na capa e mais alguns aí de fora. Vamos falar sobre a real possibilidade de cada um deles aqui para vocês, do Corinthians contratar e se reforçar a partir de 2026. Vamos falar um pouquinho também sobre Yuri Alberto e também sobre Safiel. Será que Safiel está ganhando força no Corinthians, tá, Fiel? Depois aí das declarações aí da torcida organizada do Corinthians, Gaviões da Fiel, que emitiu uma nota aí cobrando a diretoria do Corinthians mudanças drásticas. Vamos bater um papo aqui sobre todos esse assunto, tá? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal. É de grande importância a sua inscrição e também aí o seu like, tá, Fiel? Para ajudar essa plataforma YouTube a espalhar esse vídeo aqui para mais corintianos, tá bom? Lembrando que vou trazer esse vídeo aqui hoje, domingão, né? Pode sair um pouquinho mais tarde, lá por volta das 5 horas, e lá para 6 horas eu solto outro vídeo aqui no canal do Corintianeiro para vocês. E amanhã voltamos com força total também no Corintianeiro 2.0, que já está um tempinho parado lá. E isso não pode acontecer devido aqui a minha rotina ficou um pouco de lado do outro canal, muitas coisas acontecendo, tá, Fiel? Mas a partir da manhã a gente volta com a nossa programação normal, prometo para vocês, com 3 vídeos diários, tá bom? Então chega de enrolação, né? Vamos falar aqui do nosso Coringão, vamos bater esse papo aqui entre amigos aqui pra gente esclarecer um pouco algumas informações do Corinthians para vocês, tá? Primeiramente, toda vez que eu vou trabalhar aqui, eu penso de 1000 formas como que eu vou transmitir a informação para vocês, tá? Por quê? Tem muitas informações que chegam, mas nem todas as informações são informações concretas, são informações verdadeiras, que chegam para mim, tá, Fiel? Não tô falando de outros canais não, que chegam para mim. E a gente tem que saber analisar muito bem o que vai falar aqui. Já chegaram informações de pessoas que eu tenho um pouco contato, a gente sabe as pessoas de confiança para transmitir uma informação, mas chegaram muitas informações também que eu nem posto, tá? Informações que são cabulosas, informações que a gente sabe que é uma informação difícil de dar, porque às vezes é algo até surreal perante a situação financeira que o Corinthians está. Então eu vou fazer um trabalho honesto e sincero, como eu sempre faço para vocês, para mim não iludir vocês, torcedor. E eu também, não que eu seja o dono da verdade, o cara não tá querendo nos iludir porque ele sabe de tudo que vai acontecer no Corinthians, absolutamente não. Eu canso de falar aqui, e essa aqui vai ser a 14ª, 15ª, 16ª, 20ª vez que eu vou falar, que tem muitos canais no YouTube bem melhores que o meu e pessoas muito melhores informadas do que eu. Só que eu vou trabalhar de uma forma aqui, com os pés no chão, para que eu não possa aqui de alguma forma iludir vocês. E eu já quero começar com as contratações, tá, Fiel? Primeiramente, saiu informações, eu vou falar num conceito geral, tá, Fiel? Antes da gente passar para Safiel, para Gaviões, tá? Um conceito geral. Saiu informações aí, pelo menos nas últimas semanas, que o Corinthians está montando uma seleção, né? Pelo menos são refúgios do Flamengo, mas teoricamente seria aí uma seleção aí dos jogadores que já fizeram sucesso aqui no Brasil. Estamos falando aqui de Michael, que querendo ou não é um jogador hoje que, na minha opinião, não sai do Flamengo por menos de 5 milhões de euros. O Everton Cebolinha, acredito também, seus 7, 8 milhões de euros aí deve valer. O Flamengo não aceita investimento menor do que pagou para esses atletas saírem do Flamengo hoje. Então temos Michael, Everton, Cebolinha. Estamos falando aqui também de um possível Gabigol, um Pablo que foi oferecido ao Corinthians, foi mesmo, tá? Mas você oferecer o jogador ao time não significa que ele está à total disposição. Ele está te oferecendo para negociar o jogador, tá? O jogador tem contrato, contratos têm que ser cumpridos, tá, Fiel? Então ali você tem a possibilidade de quebrar o contrato ou não. Então temos Everton Cebolinha, temos Michael, temos Pablo, temos o Anderson Talisca, né? O Anderson Talisca aí que também se ofereceu para jogar no Corinthians. Esse é a maior possibilidade, é o maior nome, é a maior possibilidade, acreditem se quiser. Mas já vamos explanar tudo isso daqui. Só estou dando os nomes para vocês. Então surgiram muitos jogadores nesses últimos tempos para um time que está no Transferban, para um time que deve... Cara, eu já estou até cansado, já está automático, não tem como errar mais. De tanto falar aqui, um time que deve 41 milhões para Félix Torres, um time que deve 20 e poucos para o Rodrigo Galo, do Tadjeres, um time que deve 40 e tantos para o Matias Rojas, vai entrar Kaká, vai entrar Maicon, também no Transferban, Charles.
São muitas dívidas de transfer ban que o Corinthians tem que pagar. Não de transfer ban, mas que podem virar um futuro transfer ban, tá? Matias Rojas ainda o Corinthians tem uma comunicação que pode ser que dê certo aí do Corinthians dividir essa dívida aí, tá, fiel? Mas ainda não tem nada acertado com o atleta também. Pode ser que não chegam num acordo, porque com certeza o Matias Rojas está exigindo uma entrada financeira. Se o Corinthians não tiver para pagar, com certeza o Corinthians aí pode entrar no transfer ban. Fato que o queixo está na mão dos caras, né? Porque se entra no transfer ban, o Corinthians só contrata se conseguir pagar o transfer ban. Então essa é uma grande moeda que os jogadores têm em mãos para fazer o Corinthians a pagar as suas dívidas, né? Que é essa punição chamada transfer ban. Então o Corinthians se encontra diante de um transfer ban hoje de 41 milhões e muitos que podem chegar. Corinthians, se não tivesse no transfer ban hoje, o Corinthians não teria condições financeiras nenhuma e nem tem dinheiro em caixa para isso, para negociar um jogador hoje no mercado de, cara, 50 milhões de reais, praticamente impossível. Hoje o Corinthians não tem em caixa 10 milhões de reais para situações emergenciais. Olha, vamos deixar 10 milhões em caixa aqui? Alguma urgência a gente tem aqui, um jogador, uma oportunidade que aparecer, ou algo de urgente que a gente precisa pagar, que possa surgir, a gente tem essa reserva. O Corinthians não tem uma reserva. O Corinthians pega adiantamentos com a Liga Forte União, pelo menos é um dos gatilhos para o Corinthians sair do transfer ban, é adiantamentos de receitas futuras, tá? Então, como que eu vou chegar aqui para vocês? Apesar que eu falei que o Pablo existe chance, falei que o Talisca existe chance, porque são jogadores que foram oferecidos, principalmente o Talisca, porque o Talisca tem o sonho de jogar no Corinthians. Então ele pode reduzir seus salários para jogar no Corinthians, mas de maneira alguma o Corinthians vai lá rescindir o contrato do Anderson Talisca com o Shakhtar. Shakhtar, filho? Comenta aí nos comentários, tá? Deu um branco aqui. Então jamais o Corinthians tem dinheiro em mão para negociar qualquer jogador em contrato. Se o Talisca vir, só se ele mesmo negociar, ele mesmo rescindir, ficar livre no mercado e decidir vir para o Corinthians a um salário que não seja gigante. Então como que eu vou chegar aqui para vocês, pelo amor de Deus, e falar que um time que está no transfer ban devendo horrores, nos últimos dias está pensando em formar uma seleção, está pensando em formar um elenco top, pelo menos do meio para frente, se a gente imaginar Talisca, Michael, Everton Cebolinha, Gabigol, Pablo na zaga, querendo ou não, é melhor que o Félix Torres. Cara, eu não quero aqui trabalhar com informações que, na minha humilde... Aí eu já estou opinando, tá? Porque a gente não pode cravar esse tipo de coisa. Mas na minha humilde opinião não vai acontecer. O Corinthians não vai contratar o Michael, não vai contratar o Cebolinha. Não vai contratar... Vamos só que o Pablo venha. Primeiramente, Flamengo e Corinthians não existe uma relação boa, tá? Para quem acha que Flamengo e Corinthians têm uma relação boa, não existe relação boa no futebol. Apesar de eu estar torcendo pro Flamengo igual criança pro Flamengo ser campeão brasileiro, porque eu não quero que o Palmeiras seja campeão brasileiro. Detesto o Palmeiras, tá? Detesto, de corpo, alma e coração, eu detesto esse clube. Esse clube freguês do Corinthians eternamente sem Mundial. Então eu não quero, eu, corintianeiro, vir aqui e falar, cara, Everton Cebolinha próximo, o Corinthians está negociando com o Everton. Cara, como assim? Como assim? Pode ser um indício ou uma consulta que foi feita, mas nada de concreto para uma negociação com o Michael, com o Cebolinha, com o Gabigol, pelo amor de Deus. O Corinthians vive uma situação financeira totalmente drástica, uma situação financeira totalmente horrorosa, com um time que está proibido de contratar por um valor de 41 milhões de reais. Então, essas situações de contratações, elas são, na minha opinião, hoje são nulas, porque o Corinthians está no transfer ban, mas são muito difíceis de acontecer. Hoje eu colocaria aí 90% de chance de dar errado do Corinthians contratar um desses jogadores. O jogador negociou com o Flamengo, entrou em comum acordo, está livre no mercado, o Corinthians contratou. Beleza. Pode ser que o Corinthians contrate um de todos esses jogadores mencionados aqui, mas mesmo assim, de todos mencionados, se contratar um já é muito difícil. A gente tem que encarar a realidade que o Corinthians vive hoje. E eu não vou vender informações falsas aqui, cara. E nem tô falando que são informações mentirosas, pelo amor de Deus. Como eu disse, tem muitos canais que são bem melhores informados que o meu. Só que eu não acredito, tá? Eu não tenho a informação, agora vem a opinião. Eu não acredito, além de eu não ter informação, eu também não acredito que o Corinthians
possa fechar com o Michael, com o Cebolinha, porque o Corinthians não tem cacife financeiro para isso. O Flamengo não vai aceitar menos do que foi investido nesses jogadores e a relação de Corinthians e Flamengo é nula, é zero. É zero. Corinthians atrasou o Mateuzinho pra caramba, precisou acionar a fiadora para ser pago. O dinheiro da fiadora, de vez de ir pro Corinthians, foi direto pro Flamengo, por atrasos. Então, além da situação já não era boa, agora piorou. Então esquecem esse negócio, você corintiano, estou falando direto com você, tá? Esquecem esse negócio de, cara, o Corinthians está negociando com o Cebolinha. Nossa, se o Everton Cebolinha vir ali na ponta esquerda vai ser top. Nossa, imagina Cebolinha e Michael. Cebolinha na esquerda, Michael na direita e o Roberto no meio. Cara, esquece isso. Isso é um sonho que eu não vou vender aqui. Meu canal, esse vídeo aqui pode ter 200 visualizações, 150 visualizações, 100 visualizações. Eu quero trabalhar com vocês com a verdade. E tem muitos inscritos aqui e pessoas que não são inscritos que vêm com ótimos comentários. Cara, eu não conhecia seu canal, parabéns, você fala a verdade, é isso mesmo. E podem comentar, porque o espaço é de vocês, eu comento todos os comentários. Ontem eu não respondi do vídeo de ontem, é verdade, tá, fiel? Porque aconteceu várias coisas que me pediram disso acontecer. Hoje eu vou responder os comentários que já estão atrasados do vídeo de ontem, todos. Você pode olhar na notificação que vai ter minha resposta lá. E vou responder todos também do vídeo de hoje, tá, fiel? Então vamos passar para o próximo assunto aqui, só para dar essa atualizada no mercado da bola para vocês. Enquanto o Corinthians não pagar o transfer ban, existe um planejamento, tá? Para pagar, usar uma janela, um espaço de janela aberta antes que chegue as outras dívidas, igual o Corinthians fez com o Vitinho. Mas, mesmo assim, a chance é difícil. E a gente já perdeu a confiança nesses caras que trabalham lá no Corinthians. Eu não tenho confiança na gestão administrativa do Corinthians. Vocês têm? Eu não tenho. Então, se eu não tenho confiança na gestão do Corinthians, como que eu posso ter confiança que o Corinthians vai pagar o transfer ban no ano que vem? Ou no próximo mês, ou no outro mês? Ou em dezembro, ou em janeiro, ou em fevereiro? Eu não sei se vai pagar, nem se vai pagar. Porque eu não tenho mais confiança nos administradores do Corinthians. Aliás, um dia eu tive, eu acho que um dia, no melhor momento do Corinthians aí, de Libertadores e Mundial, eu admito que eu cheguei a acreditar que o Andrei Sanches poderia ser um dos melhores presidentes do Brasil, tá? Futebolístico. Eu me caí neste erro. Corinthians campeão mundial, Corinthians campeão Libertadores, Andrei Sanches sempre daquele jeito polêmico dele, direto de falar, enganou muito corintiano, não foi só eu não, tá? Então, eu não acredito nessa administração que tá aí. Por não acreditar, eu também não posso aqui cravar para vocês um pagamento de transfer ban ou grandes estrelas, até porque o Corinthians não tem dinheiro para isso, não tem, esquece. Ah, corintianeiro, mas vai sair Pablo, vai sair Romero, vai sair o fulano de tal, Memphis, vai aliviar a folha salarial e daí a dívida é uma avalanche, é um Everest. Mesmo que alivie a folha salarial do Corinthians, ainda assim tem outras prioridades. E eu acho, agora eu já estou falando do meu ponto de vista, o Corinthians pagasse aí 35, 40 milhões no Everton Cebolinha, um exemplo tosco aqui, né? Não tô nem mencionando, tô jogando valores aqui na minha cabeça, tá? Pagasse aí 40 milhões no Everton Cebolinha, pra mim, mesmo que saísse do transfer ban, já estaria agindo errado. Um clube que tem inúmeras dívidas, fazer uma contratação de um único jogador no valor aí de 40, 50 milhões de reais. E acreditem, o Flamengo não vende, eu falei aqui um valor de cabeça, tá? O Flamengo não vende esses jogadores, não rescinde o contrato com esses jogadores por menos desse valor que eu falei. Eu não sei o tempo de contrato de cada um deles, tá? Eu até peço desculpas para vocês, deveria me informar aqui antes do vídeo e pegar o tempo de contrato deles, porque eles podem ficar livres no mercado, mas não acredito que não tem nenhum contrato vencendo agora. Pelo menos, tá? Comentem nos comentários que eu quero saber de vocês. Vamos passar para a próxima informação? Pelo menos eu trouxe aqui para vocês uma singela explicação da atual situação do clube, para vocês não se iludirem e não se frustrarem amanhã. Porque a gente para de se frustrar quando a gente para de sonhar em coisas que são, na minha opinião, óbvias. Tá? É óbvio que o Corinthians, a situação financeira está difícil, a situação financeira estando difícil, fica mais difícil contratar, principalmente com o Flamengo, onde não há uma boa relação. Comentem, porque eu quero saber a opinião de vocês referente a tudo que foi dito até agora, tá? Pra gente falar um pouquinho aqui sobre Safiel, tá, fiel? Novamente com a verdade, eu não sou jornalzinho de mal notícia. Corinthians vive uma situação difícil. Situações difíceis vêm notícias ruins, situação difícil não vem notícias boas, tá? A gente tem que agregar, tem que unir nós corintianos aqui e torcer para o melhor do nosso clube.
Mas eu, como youtuber, influencer aqui, que trabalho com informações do Corinthians, eu tenho que trazer a verdade para vocês, mesmo que todo dia for informações ruins. Então agora eu vou expor para vocês aqui a situação dessa Fiel. Corintianeiro, acho que teve uns 6, 7 comentários ainda hoje, tá? Sem eu gravar o vídeo ainda hoje. Fala dessa Fiel, porque essa Fiel tá ganhando força. Fiel, essa Fiel, eu prometi que não iria falar mais, mas eu vou abrir uma exceção. Essa Fiel não está ganhando força porque a Gaviões da Fiel soltou uma nota na internet que pedindo uma reunião. Ela não está ganhando força por causa disso. Eu estou opinando, tá? Realmente eu não tenho a informação que ela está ganhando força ou não. Eu preferia muito que essa Fiel entrasse no Corinthians. Seria para mim uma vitória. Como se fosse uma conquista de um título. Só de pensar, de imaginar que o Corinthians está em outra administração, está na mão de outra administração, nem sei se o projeto pode dar certo, mas que esteja na mão de outra administração sem ser a administração atual, para mim já era motivo de título, como se fosse uma conquista de um título. Eu sou muito a favor dessa Fiel, muito a favor dessa Fiel, não se enganem e não pensem ao contrário. Só que eu não vejo essa Fiel ganhando força, eu vejo no mesmo estado que está, rejeitada pelo compliance do Corinthians, que barrou essa Fiel, levantando aí algumas red flags, né, que eles falam, referente ao cara lá que estava esqueci o nome, Maurício Chabate, esqueci o nome dele, que estava aí na campanha do Augusto Melo, estava na gestão Augusto Melo, uma empresa que tinha, acho que 3 mil reais de investimento para abrir a empresa, só que isso, pelo amor de Deus, é uma empresa nova, você não tem que colocar lá 10 bilhões de reais para ser uma empresa que você pode apostar todas as suas fichas. É uma empresa nova, ela cresceu somente para o projeto. Então é lógico que o financeiro, o ativo dela é pouco. O projeto dela é de venda de cotas do Corinthians, caso chegue lá. Então esquecem esse negócio. Compliance, Fiel, na minha opinião, iria reprovar com 10 bilhões, com 50 bilhões, eles iriam reprovar da mesma forma, porque isso é ordem direta. No Corinthians não dá para confiar em eleições, nada que é envolvido lá dentro. O Andrei Sanches teve 7 votos a favor para não ser investigado, sendo que ele já está sendo investigado pelo Ministério Público. Teve 7 votos a favor do Andrés para ele não ser investigado. Quase empata. Teve 9 para ser investigado. E até hoje o Romeu Tuma Júnior não abriu uma investigação contra o Andrés, o cara que construiu o estádio do Corinthians, como ele já disse em entrevista. Então, esquecem, Fiel. Esquecem. Tô sendo sincero para vocês. E não é porque eu não gosto dessa Fiel, falei para vocês que para mim seria um título. Essa Fiel não está ganhando força por causa dessa nota do Gaviões. E já pulando para Gaviões da Fiel, mesmo com a reunião, mesmo marcando essa reunião, expondo, na minha humilde opinião, as torcidas organizadas do Corinthians, todas citadas pela Gaviões da Fiel, Chopp, a Macabra, Pavilhão, todas, Pavilhão 9, todas citadas pela Gaviões da Fiel, todas torcidas organizadas, são de extremo, vamos dizer assim, de essência fundamental para que o Corinthians ainda continue cobrando esses caras que estão lá. Se não fossem as torcidas organizadas do Corinthians, esse time seria muito mais, vamos dizer assim, prejudicado do que já é. São as torcidas organizadas que ainda fazem esse clube sobreviver e gerar essa engrenagem. É lógico que todos nós compartilhamos em audiência, em ir ao estádio também, mas as torcidas organizadas são elas que movimentam as cobranças, os protestos, elas que empurram o time no momento em que precisa ser empurrado e que cobram no momento que precisa ser cobrado. Desculpa se esse vídeo ficar um pouquinho longo, tá? Quem é corintiano de verdade vai ficar até o final porque é assunto que nos interessa. Então vai fazer a reunião? Beleza, ótimo, tem que fazer. Só que essa diretoria do Corinthians já acostumou com esse tipo de cobrança da Gaviões, desculpem, tá? Vai fazer a reunião? Não, vocês estão certos, a gente precisa mudar. O estatuto a gente vai mudar, não, vamos fazer isso. Aí eles vão lá, abafa, faz uma reunião da hora, conversa, e depois volta tudo a mesma coisa. Aí passa aí 2 meses, a Gaviões da Fiel vai lá e vai protestar novamente. Aí uma vez vai lá, protesta lá no CT. Aí sai o Tuma lá, sai o presidente, conversa, não, a gente vai fazer tudo isso. Aí não faz nada. Então eles sabem, eles aprenderam como abafar o caso para depois, como baixar a poeira, ficarem tranquilos e depois voltarem a fazer as coisas que não fazem bem para o Corinthians, que não tem ação, não tem revolução, não tem um movimento forte para que as coisas mudem no Corinthians. E pode ser Gaviões, pode ser o que for, nada vai mudar a decisão
deles colocarem aí essa fiel dentro do Corinthians. Eu penso assim, existem dois tipos de SAF. O Corinthians só vira SAF de uma maneira, que é o segundo tipo. O primeiro tipo é a SAF opcional. Cara, vamos virar uma SAF? A gente está pagando aqui, que é a situação do Corinthians. A engrenagem está rodando, o clube sobrevive, está em semifinal de Copa do Brasil, ganhou um Paulista aí nos últimos 6 anos, não vamos cair para a segunda divisão, o clube sobrevive. Então, a SAF é opcional. Seria ótimo para o Corinthians, mas eles não querem. E a segunda opção, existe a SAF obrigatória. O Corinthians só vira SAF se entrar na segunda opção, que é a SAF obrigatória, que só torna obrigatória quando você tem a opção de ou nós fechamos as portas porque o clube quebrou, ou a gente vende e vira SAF. A segunda opção, o Corinthians só vira SAF se chegar na situação da segunda opção. E eu espero que não chegue nunca, porque a gente ama esse clube de todo o coração. Fel, isso aqui é a verdade de um corintiano. Torcedor que ama esse clube, que passou informações junto com sentimentos para vocês aqui neste vídeo sobre a atual situação do Corinthians, tá? Quero que vocês comentem o que vocês acharam. Corintianeiro, você é louco, sai daí, seu louco, você não sabe o que fala. Corintianeiro, ótimo vídeo, parabéns. Comentem, pode explanar aí com todos os assuntos que foram abordados aqui. Comentem quantos comentários vocês quiserem. O espaço é de vocês e eu vou responder todos os comentários, tá bom? Quero agradecer demais a sua presença e não se esqueçam que hoje à tarde ainda eu vou trazer outro vídeo aqui para vocês. Estamos combinados? Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!